Paz e bem a todos, sejam todos muito bem-vindos em mais uma noite de Corrente do Bem do Lar Francisco de Assis. Hoje aqui, 6 de setembro, um belo domingo, aqui em Macaé tivemos um dia lindo, um presente divino, e estamos encerrando esse dia com chave de ouro, recebendo o nosso querido amigo Rafael, esse coração franciscano, pai da Clara, dessa coisa fofa, que esse pai fica colocando cada coisa linda nas redes sociais da Clara. Rafael, seja muito bem-vindo, gratidão por ter aceito o nosso convite, de estar aqui nesse mês de setembro, onde o Lar Francisco de Assis, como nos outros anos, abraça a campanha do Setembro Amarelo, e esse ano de uma forma virtual, onde a gente está se adaptando ainda, né, a essa condição, e que a gente possa estar passando para todos esse valor da vida, né, como você traz esse tema hoje, eu escolho viver. Então, seja bem-vindo, meu querido. Após a prece inicial, eu passo a palavra para você, ok? Cris, deixa eu só perguntar, vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então tá ótimo, uma boa noite a todos, é uma alegria estar com vocês. Então, gente, vamos aproveitar esse momento da prece, aonde a gente se permite entrar em sintonia com a espiritualidade que vem nos assistir, que vem nos acompanhar. A proposta da Corrente do Bem não é apenas trazer aqui um palestrante, um convidado, um amigo, para poder falar com isso. É criar a possibilidade desses lares que estão aqui conectados nesse horário, realizar um grande evangelho no lar, onde aqui nós estamos vindo em nome do Cristo, com todo o aporte espiritual da espiritualidade, que nos auxilia, que nos ampara, para podermos criar uma ambiência favorável para que esses amigos espirituais entrem na nossa casa, trabalhem nessa atmosfera, trabalhem no nosso interior. Mas para isso, a gente precisa se conectar, se esvaziar, não é ficar na corrente do bem, lendo o WhatsApp, não é ficar vendo outras coisas nas redes sociais, é ficar aqui. Onde, nesse momento, eu tenho certeza, mas certeza, que uma bandeira do Evangelho é estendida em cada lar que está conectado. E se você permitir, só depende de você, se você permitir, a espiritualidade encontra ambiência e vai te visitar. E às vezes, durante o dia, a gente fica estressado com o companheiro, com a companheira, com os filhos, né? Com o trabalho, e a gente deixa que essas coisinhas pequenas criam arranhaduras na casa, né? Vibracionais. E a hora da corrente do bem é a hora que a gente pede a espiritualidade. Trabalha no meu interior, trabalha na ambiência da minha casa, enquanto eu aqui receber esse remédio. Então vamos para a nossa prece, peguem aquele copinho com água, para que a gente possa, no final, pedir a espiritualidade que magnetize a água, coloque ali o remédio que a gente tanto precisa. E eu queria, na hora dessa prece, trazermos em nossa mente, colocarmos a intenção aquelas pessoas que, por algum motivo, um dia desistiram da vida. Pensaram em desistir da vida. Nós passamos por momentos muito delicados, de oscilação emocional, momentos de dificuldade financeira. Às vezes estamos enfrentando um problema de saúde, um problema familiar, e que esse pensamento passa pela nossa mente. Então, vamos ser essa ferramenta
e pedir à espiritualidade que leve as vibrações dessa prece a essas pessoas. Então vamos, nesse momento, nos permitir sentir aquele abraço amigo, dos companheiros espirituais que vêm nos assistir. E esse mês eu sinto muito a presença das falangeiras de Maria, tão presentes na corrente do bem. E eu vou pedir a essas companheiras que nos assistam na noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito o fruto do teu ventre, gerou Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, espíritos ainda tão equivocados, agora e na hora do nosso desenlace. Mestre Jesus, Maria, Mãe de Jesus, e que nos acolhe também todos os dias. Hoje, nesse encontro da corrente do bem, queremos aqui colocar a intenção para que a vibração da palavra de hoje, que virá através do nosso companheiro Rafael, alcance aqueles corações que por um dia, por um momento, pensaram em desistir de suas vidas. Mas que também possa alcançar aqueles espíritos que, tomados por um momento de dor, deram fim a essa existência. Também pedimos que a nossa casa seja envolvida por vibrações de paz, de harmonia, de saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. E que durante todo o encontro dessa noite, possamos nos alimentar da presença do Cristo, da presença de Francisco. E que o nosso companheiro Rafael seja uma preciosa ferramenta franciscana na vida de todos nós na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Rafael, meu querido, agora é com você, pode ficar à vontade e nos brindar com essas palavras. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É sempre uma alegria me dirigir a cada um de vocês, retornar ao Lar Francisco em Macaé, ainda que pelas redes sociais, e abraçar virtualmente a esses corações amigos. Nós escolhemos viver. Esse é o mês do Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, e nós escolhemos falar sobre esse manancial que a doutrina espírita fornece a cada um dos nossos corações. Você é uma canção que Deus canta. Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta. Ele gostou de compor você. Ninguém tem o seu sorriso, sua voz, seu tom, seu jeito. Ninguém tem o coração que só palpita no seu peito. Do poeta do infinito, você é perfeito verso, rima rica que faltava no poema do universo. Inicio as nossas reflexões trazendo um verso que foi musicado pelo poeta e musicista carioca Luiz Antônio Mileco. Luiz Antônio Mileco, um companheiro das lides espíritas, que nasceu portador de deficiência visual e escolheu viver, e escolheu trabalhar no bem, e nos deixou essa música, canção, que eu inicio a nossa conversa da noite para dizer a cada um de vocês, corações amigos, que nós somos rimas ricas do poema do universo. Quando tiramos a nossa própria vida pela porta falsa do suicídio, a rima rica que Deus fez fica faltando um verso.
Então pensemos nisso e valorizemos a nossa vida. Valorizemos cada um dos nossos passos. Valorizemos esse momento presente que nós temos. Eu não sei se vocês já se deram conta, mas o momento atual que nós temos, que se chama presente, traduz-se no verdadeiro presente que a divindade manda aos nossos corações. Então, vamos aproveitar, vamos aprender, e se as dores nos visitam, e se às vezes as agonias, as dificuldades batem à porta do nosso coração, vamos nos valer do auxílio do alto, o auxílio da medicina do mundo, mas vamos seguir em frente. Suicídio, nunca. Tirar a própria vida, jamais. Nós escolhemos viver. Iniciamos buscando um texto extraído do livro Obras Póstumas. Obras Póstumas, uma obra de Allan Kardec, em que foram coligidos alguns textos seus após a sua desencarnação. Por tal razão, chamado Obras Póstumas. Veio a lume em 1890. E na sua segunda parte, há um texto notável chamado Regeneração da Humanidade. Quando Kardec, trazendo uma mensagem dos espíritos imortais, vem nos dizer que a transição pelo qual vem passando o planeta Terra seria categorizada por dois tipos de fenômenos. O primeiro tipo seria o adoecimento mental, que na época era conhecido pelo nome de loucura. Bom, na época se chamava tudo de loucura. Hoje nós temos ansiedade, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno maníaco-depressivo e outras tantas dificuldades do trato psíquico. E suicídio. Suicídio que bateria a porta, inclusive, de crianças e de jovens. E por que os bons espíritos, num texto coligido por Kardec, veio nos dizer isso? Porque esses dias da transição planetária seriam marcados por tantos acontecimentos, por tantas crises, por tantas tragédias, que muitos corações não suportariam e achariam que a porta falsa do suicídio seria uma espécie de salvaguarda para a sua dor. Mas não é. E nós, na noite de hoje, queremos dizer que a nossa maior possibilidade de seguir em frente é vivendo, é entretecendo cada possibilidade que Deus nos dá, porque a vida é o maior presente que a divindade e os benfeitores trazem aos nossos corações. E eu quero tratar do suicídio de uma forma bem didática, trazendo considerações espíritas para que a gente possa meditar sobre um problema que não é um problema apenas de natureza espiritual. É um problema da ciência médica, é um problema de saúde pública. Porque hoje ouvimos falar da pandemia do coronavírus, quando mais de 120 mil pessoas já desencarnaram no Brasil, outros tantos milhares de pessoas desencarnaram no mundo. Mas nós já vivemos há algum tempo uma outra pandemia, que é a pandemia do suicídio. Essa é uma pandemia silenciosa, porque nós sabemos que existe, mas muitas vezes não nos damos conta que o suicídio vem anualmente, mensalmente, tirando milhares de vidas, que às vezes não são contabilizadas, porque os familiares não querem que os seus entes queridos entrem para a contabilidade oficial sob a marca, sob a pecha de suicida. Ou seja, muitas pessoas estão retornando ao plano espiritual vítimas do suicídio, sendo que grande parte delas nós não sabemos que a causa mortis é o suicídio. Então, os benfeitores espirituais e os especialistas do mundo, os médicos, as autoridades públicas, os psiquiatras, nos dizem ao coração que essa é uma moléstia que nós devemos prevenir, que nós devemos reforçar o combate, que nós devemos cuidar. Daí, há algum tempo atrás, se determinou separar um mês do ano, porque todos os meses são meses de prevenção ao suicídio, mas se designou o mês de setembro, dando-lhe a alcunha de Setembro Amarelo, para que nós pudéssemos envidar todos os esforços na prevenção a uma moléstia tão grave e que vem ceifando todos os corações, vem ceifando muitos corações. E para que vocês possam ter uma ciência, possam saber um pouco de estatística, hoje no Brasil, a cada 1 hora, e essa estatística eu tirei do site do CVV, o Centro de Valorização da Vida,
uma pessoa comete o suicídio, sendo que cada 3 tentam suicídio. Ou seja, ao final de um dia, nós temos, no Brasil do século XXI, entre 24 a 30 pessoas desencarnando pelo suicídio, sendo que outras 3 a cada hora tentaram. Se pensarmos em termos mundiais, a cada 40 segundos, uma pessoa tirou a própria vida pelo suicídio. Então é algo que nós devemos prevenir, é algo que a saúde pública e aqueles que se dedicam à religião, seja religião espírita, seja religião católica, nós devemos centrar os nossos esforços por combater, por agasalhar esses corações, para que não escolham essa porta que vai nos levar a um grau de sofrimentos ainda maiores. E eu perguntaria a vocês, no primeiro momento, o que leva as pessoas ao suicídio? Porque tantos corações amigos, inclusive corações espíritas, escolhem o suicídio nesses dias onde há tanta informação, nesses dias onde a ciência médica já avançou bastante, nesses dias onde a religião tem estado tão próxima, nos falando da vida futura, nos falando do amor de Deus, nos falando das possibilidades de nós, que conhecemos a lei de causa e efeito, plantarmos hoje a semente das esperanças e consolações futuras. Eu quero me valer de uma questão do Livro dos Espíritos, para que nós possamos conhecer algumas causas que levam as pessoas ao drama do suicídio. E também deixar como sugestão de leitura, porque muitos de nós, os espíritas, ainda hoje, não meditamos sobre as águas lustrais da doutrina espírita e não lemos o Livro dos Espíritos. Quando, em a questão 943, vamos anotando, porque depois fica para o nosso dever de casa, ou se quiserem, ao final, me fazer alguma pergunta. Não sou médico, sou advogado, mas estudante de psicologia, que é um sonho antigo meu, então posso interagir com vocês, posso responder algumas considerações, fiquem à vontade. Kardec indaga aos imortais, na parte 4ª do Livro dos Espíritos, no capítulo 1º, questão 943, subtítulo, Desgosto da vida, suicídio. Donde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? E os bons espíritos nos narram 3 causas: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Vamos meditar nas causas, porque meditando nas causas, nós podemos, desde já, pensar na profilaxia, pensar no tratamento. E a primeira causa é ociosidade. Meus amigos, meus irmãos do Lar Francisco, em Macaé, o que é ociosidade? Ociosidade é inércia. Ociosidade é não dar ao tempo o digno valor da ocupação, do trabalho. E eu gosto sempre de estabelecer metáforas, comparações, para que nós possamos entender a mensagem dos bons espíritos. Pensemos na água. A água parada, ela gera doenças, ela gera condições para que nós venhamos a, se dela bebermos, ficarmos doentes. Mas e a água em movimento? A água de um rio, a água de um córrego, ela é capaz de girar uma usina e produzir eletricidade. Da mesma forma somos nós. Se estamos parados dentro de nossa casa, se estamos na inércia, os pensamentos obsessivos, os pensamentos da angústia, os pensamentos que predispõem às depressões e às moléstias do trato psíquico vêm nos visitar. Mas se nos colocamos em movimento, se estamos trabalhando em prol da nossa comunidade, em prol das outras pessoas que sofrem ainda mais do que nós não temos tempo para pensar em tanta besteira, para ser visitados por pensamentos tão ruins. E a que conclusão nós chegamos? A uma conclusão que desde novo eu venho aprendendo na minha Itapiruna, porque hoje estou em Niterói, mas sou filho do interior do estado. Cabeça vazia, oficina do diabo. E se nós pudéssemos falar de uma forma espírita, cabeça vazia, oficina da obsessão. Cabeça vazia, oficina da depressão, oficina do suicídio. Então, a primeira causa do suicídio, segundo os bons espíritos,
é que ele é um efeito da ociosidade. Então, a medida profilática é trabalhar no bem, ocupar o nosso tempo, encher as nossas possibilidades de algo que eu possa fazer no serviço com Jesus e por Jesus. Vamos aqui para uma segunda causa, porque os bons espíritos nos falam de falta de fé. E eu perguntaria para cada um de vocês, olha, eu admito que conversar assim nesse Google Meet é uma coisa inusitada, porque eu só vejo bolinhas. Eu gosto mesmo é de ver rostos, é de abraçar pessoas, mas se Deus hoje me permite conversar com vocês pelas mídias sociais, que bom. Eu imagino que vocês estão todos na minha frente aqui e estou abraçando a cada um de vocês. Olha, a Cris abriu aqui, já está me dando um tchauzinho, já está me dando um sorriso, obrigado. Falta de fé. E eu pergunto para vocês, como anda a nossa fé? Será que nós temos a fé que apenas acredita ou a fé que tem certeza? Porque quando foram indagar ao benfeitor Emmanuel, numa obra formidável, a obra chamada O Consolador, eu também deixo como sugestão de leitura para os corações amigos do Lar Francisco e de outros que nos ouvem, porque as redes sociais têm esse condão de espalhar a nossa voz, de espalhar a mensagem de Jesus e de Francisco. Como anda a nossa fé? Será que a fé acredita ou a fé que tem certeza? Porque indagando a Emmanuel o que é ter fé, ele respondeu: ter fé é guardar a certeza luminosa na providência de Deus. Daí ter fé não é apenas acreditar. Porque acreditar, os flamenguistas acreditam todo ano que o Flamengo vai ser campeão. Ter fé é ter certeza, a certeza de quem sabe que não cai uma única folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. É ter a certeza de que tudo que nos acontece é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é ter a certeza de que quando somos visitados pela pandemia do coronavírus, por esse recolhimento dentro dos nossos lares, às vezes pelo desemprego, pelas dificuldades econômicas, é porque temos algo a aprender com todas essas coisas. É ter a certeza de que Jesus está ao nosso lado, que nunca estamos privados do auxílio dos benfeitores espirituais, de Pai Francisco de Assis, dos benfeitores do Lar Francisco aí em Macaé. Então, essa fé que nós devemos ter não é a fé de quem apenas acredita e diz, eu acredito, mas a fé de quem tem certeza e diz, eu sei, porque eu sei que tudo que me acontece é para o meu bem. E que se vem até mim é porque faz parte da providência divina. E Deus é um Pai de amor, de misericórdia e de justiça. Um segundo momento, então, uma segunda causa, fator de suicídio, dizem os bons espíritos, é falta de fé. Então pensemos como está a nossa fé. Mais um terceiro motivo, uma terceira causa é efeito da saciedade. E eu, durante muito tempo, quis entender o que queria dizer a palavra saciedade. Saciedade é quando nós temos tanta coisa, o mundo nos preenche de tantas coisas do mundo, de valores monetários, de posses, de status, de posições de mando, que a gente fica tão saciado materialmente e perde o contato dos valores mais nobres, que são os valores espirituais, que perde o valor da nossa essência, que é o valor de buscar a cada dia nos religar a Jesus, nos religar ao seu evangelho e buscar o amparo da misericórdia divina. Não sem razão, nos disse Jesus no Sermão da Montanha: buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua glória e toda a sua justiça, que todo mais ser-vos-á acrescentado. E ele diz, buscai primeiro, ele não diz, buscai somente, porque nós temos as nossas obrigações no mundo, temos as nossas contas por pagar, mas nós somos essencialmente seres espirituais, que devemos nos ligar ao alto, buscar a nossa essência divina, porque quando valorizamos tão somente as coisas do mundo e nos saciamos dela, o que acontece? Vêm as crises e nós perdemos o dinheiro.
Vem o coronavírus e nós perdemos o emprego. Mas isso não é o mais importante, porque empregos nós recuperamos, dinheiro nós vamos recuperar, mas o espírito imortal que nós somos, os amigos que nós granjeamos, o bem que nós fazemos, isso nós não perdemos nunca. Então, quando os bons espíritos nos dizem que o suicídio muitas vezes é efeito da saciedade, eles estão querendo dizer que quais são os nossos valores? Apenas os valores materiais, aquilo que eu tenho, ou os valores espirituais, aquilo que eu sou? Porque quando eu me sacio tão somente do que é material, eu posso, numa crise, querer tirar a própria vida, como muitas pessoas tiraram a vida quando houve o confisco da poupança, quando os seus valores monetários se perderam. Mas nós, que somos espíritos, que nos relacionamos com os bens materiais sem nos prender a eles, nós nos mantemos com a fé viva em Jesus e sabemos que o que é nosso está guardado, que as nossas esperanças estão no futuro e que podemos construir hoje, fazendo bem, aquilo que Jesus programou para cada um de nós, porque o reino dele não é deste mundo. Então, num primeiro momento, destacamos essas três causas: ociosidade, falta de fé e saciedade. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, no item 16, nos fala de uma outra causa do Espiritismo, do suicídio, que é o materialismo. E o que é o materialismo? O materialismo é quando nós olhamos para a nossa vida e achamos que tudo que nós temos é de natureza material, que nós somos espíritos criados do pó e para o pó retornaremos. Então, se nos acontece o que há de pior, o que há de negativo, e nós não vemos que a nossa vida é um contínuo, que a nossa vida, ela prossegue no futuro, nós muitas vezes buscamos aquela porta falsa do suicídio. Porque se eu não consigo ser feliz hoje, porque se eu não consigo ter as coisas que eu acho que vão preencher o meu coração, eu busco na matéria toda a minha felicidade. Quando essa matéria me falta e eu não tenho qualquer esperança na vida futura, eu busco a porta do suicídio. E qual é a medida profilática? É eu saber que eu não nasci no momento em que dei o primeiro grito quando saí da barriga de minha mãe, e nem vou morrer quando der a última respiração, que eu continuarei vivendo, não sem razão. Em a questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos imortais: qual o maior objetivo do espiritismo na face da Terra? E os bons espíritos nos respondem: destruir o materialismo e trazer para o homem a consciência dos dias da espiritualidade, dos valores que nós temos que conquistar, dos valores que nós temos que granjear, porque nós somos filhos de Deus e nós viemos ao mundo por um compromisso de amor. E também a benfeitora Joana de Ângeles nos diz que buscar o materialismo tão somente é tal qual ter sede e querer dessedentar-se com água do mar. Como ela é salgada, a gente bebe e a sede não aplaca nunca. A gente quer beber mais e beber mais, até que um dia, por efeito da angústia, da ansiedade e até mesmo daquela depressão que nos vai visitando, nós buscamos o suicídio. Já elegemos, então, 4 causas. E vamos lá: ociosidade, falta de fé, saciedade, materialismo. Um outro jornalista, amigo nosso, defensor do meio ambiente e que tem dedicado a sua vida a prevenir o suicídio, a falar do suicídio nos dias do Setembro Amarelo, refiro-me a André Trigueiro, que escreveu uma obra formidável chamada Viver é a Melhor Opção. Ele nos narra uma 4ª causa para o suicídio, chamada intolerância. Porque nós hoje, meus amigos, e agora eu quero falar com vocês de coração para coração, nós trazemos Jesus nos lábios, mas muitas vezes
o coração distante da sua mensagem. Nós nos aproximamos da beleza dos ensinos do Francisco, que nos traz a proposta de pobreza, obediência e castidade, que nos fala e nos conclama a ser instrumentos da paz do Cristo, mas às vezes trazemos a intolerância com quem pensa diferente de nós, com quem tem uma orientação sexual diferente da nossa, com quem tem uma proposta política diferente da nossa, e começamos a brigar, começamos a tratar uns aos outros não como irmãos, mas como adversários. Começamos a fazer bullying com as outras pessoas, a fazer todo tipo de violência, porque violência hoje não é apenas violência física, mas a violência da calúnia, a violência de encher as redes sociais com fake news, com coisas que não são nobres, com coisas que não elevam, e isso vai causando todo tipo de destempero nas outras pessoas, que às vezes têm o psiquismo frágil, não tem uma grande postura psicológica para resistir e acabam tirando a vida. Existem muitos filhos que desde tenra idade têm a inclinação para a homossexualidade e os pais são aqueles pais conservadores, aqueles pais, às vezes, que não admitem por entenderem que a proposta de Deus é uma proposta rígida e o pai não conseguindo se acoplar ao ideal de sexualidade dos pais, ele tira a própria vida. Existem outros tantos que, por terem a cor negra e não resistirem ao bullying do racismo estrutural que existe na sociedade, acabam por não resistir, buscando a porta falsa do suicídio. Existem pessoas, por exemplo, que são marginalizadas pela sua condição social, pela sua condição política, e acabam por não resistir a vozes que apontam o dedo em riste constantemente e acabam buscando o suicídio. É bem verdade que são condições psicológicas precárias, mas nós, muitas vezes, quando agimos na intolerância, precipitamos outras vidas no suicídio e nos fazemos responsáveis por tal atitude. E qual a profilaxia? Está lá em João, capítulo 13, versículo 35. Quando Jesus nos diz, o meu mandamento é este, que vocês vos amem como eu vos tenho amado, porque os meus filhos serão conhecidos por muitos se amarem. Daí temos uma quinta causa para o suicídio, intolerância. A benfeitora Joana de Ângeles nos diz uma sexta causa para o suicídio, que é o vazio existencial. Há uma recente obra trazida pela sua verve espiritual na mediunidade de Valdo Pereira Franco. O livro chama-se Vidas Vazias, quando ela dá uma aula de como preencher os nossos dias, como operar para que nós sejamos dignos, trabalhadores do bem, trabalhadores do Cristo e vencer esse vazio existencial. Porque hoje somos 7,8 bilhões de criaturas no mundo. Só no Brasil, 200 milhões de pessoas. E o índice de depressão, o índice de pessoas com problemas do seu trato psíquico, os mais variados problemas mentais, é altíssimo. E o que existe em comum em muitas dessas moléstias é o chamado vazio existencial. É a chamada falta de alegria de viver, é o chamado falta de entusiasmo para dar sequência à própria existência. E o que nos propõe Joana de Ângeles como medida profilática a essa causa? Que nós possamos dar um sentido à nossa existência, dar um valor aos nossos passos, eleger algo que gostamos de fazer, eleger algo que nós possamos trabalhar no bem. Não sem razão, em a questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos imortais: qual o sentido da encarnação dos espíritos? E uma das respostas dada pelos benfeitores é: todo aquele que nasce tem um sentido, tem um valor, tem um norte a dar aos seus dias, tem um sentido a cumprir na obra da criação. E eu pergunto a cada um de vocês:
Qual o sentido da vida de cada um de vocês? Qual o valor da vida de cada um de vocês? Quando descobrirmos isso, nós, consequentemente, afugentaremos o suicídio dos nossos passos. E eu me lembro de um amigo aqui da Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói, que a tarefa dele na nossa casa era lavar panelas. E eu dizia, Celso, o nome dele era Celso, como eu tenho inveja de você, aqui uma inveja branca, me permitam conversar dessa forma, que fica mais coloquial. E ele dizia assim para mim, por que, Rafael? Olha, porque você lava essas panelas com tanta alegria, porque você está sempre bem disposto todos os domingos aqui na nossa Sociedade Espírita Fraternidade. E ele me respondeu, Rafael, essas panelas dão sentido à minha vida. E eu perguntei, por que, Celso? Porque essas panelas fazem comida para os moradores de rua, para as pessoas que são marginalizadas pela sociedade. Essas panelas alimentam os filhos do Calvário de Jesus. Eu me sinto útil lavando essas panelas e trabalhando com elas. E eu peço aos próprios benfeitores espirituais que quando eu desencarnar, eu encontre panelas para lavar. E eu achava aquela postura tão digna, a postura de quem encontrava no trabalho simples e humilde o valor para os seus passos. E ele depois me confidenciou, sabe, Cris, algo que eu nunca esqueci. Essas panelas me tiraram dos dias da depressão. Porque ao invés de eu ficar dentro de casa, reclamando da vida, reclamando de Deus, reclamando das pessoas, o que poderia ser uma porta para o suicídio, eu estou aqui na nossa casa, alimentando as pessoas, interagindo com elas. E eu até me arrepio quando eu lembro desse fato. Eu estou me vinculando a Jesus. Então, que possamos dar um sentido à própria vida. Se esse sentido for uma coisa simples, mas que está na nossa capacidade de fazer, que seja dar bom dia às pessoas, ajudar alguém nesses dias da pandemia, porque não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém tão rico que não tenha nada para receber. Está nas mãos de cada um de nós. E agora eu pergunto para vocês, que causas essa doutrina nos traz do suicídio? Vamos juntos? Ociosidade, falta de fé, saciedade, intolerância, materialismo e vazio existencial. E, consequentemente, a profilaxia é ir de encontro, combater essas causas. Mas existe, conforme a narrativa do benfeitor André Luiz, na sua série No Plano Espiritual, que são livros que começam de Nosso Lar até E a Vida Continua, um outro tipo de suicídio, chamado suicídio indireto. E esse é aquele que muitos de nós cometemos. Como foi que André Luiz chegou ao plano espiritual? Bom, ele chegou vítima de sífilis e vítima de oclusão das vias intestinais. Mas quando passou 8 anos no umbral, ele era chamado de suicida. Suicida, suicida, ao cabo de 8 anos, ele foi recolhido por sua mãezinha de nome Laura e do benfeitor Clarencio e levado para Nosso Lar. E tendo a oportunidade de começar a trabalhar, ele perguntou ao benfeitor por que eu era considerado suicida. E o benfeitor lhe disse, o médico Henrique de Luna, meu filho, não só quem coloca um revólver no ouvido, ou quem toma veneno, ou quem se atira de uma ponte, é um suicida. Mas quem gasta o próprio fluido de uma maneira precipitada, quem apressa a própria morte, porque todos nós temos uma quantidade de fluido, temos uma quantidade de anos por viver, mas poucos de nós chegamos à casa espiritual na condição de completistas. E como isso? Perguntou André Luiz. Meu filho, você bebeu demais. Você comeu demais, atrapalhando o seu trato gastrointestinal de comidas pesadas, comidas com muitas gorduras. Meu filho, você abusou do sexo, inclusive fora do seu casamento. E isso foi lhe minando as energias orgânicas e espirituais. E você hoje retorna ao lar espiritual na condição de um suicídio indireto.
E o que eu devo fazer? Perguntou André Luiz. Trabalhar no bem, valorizar cada um dos seus passos. E aqui nós trazemos um sétimo fator, uma sétima causa do suicídio. Quando nós desperdiçamos as nossas oportunidades pelos mais variados vícios que nós temos ao nosso alcance. O fumante inveterado, aquele que bebe inveteradamente, aquele que usa das drogas. E, meus irmãos, eu não estou fazendo qualquer tipo de julgamento, porque a nossa doutrina ela não é proibitiva, nem a nossa doutrina ela é permissiva. A nossa doutrina ela é reflexiva, porque nos traz insumos para que nós possamos refletir sobre as nossas vidas e decidir, porque nós temos livre-arbítrio, sabendo que nós semeamos, mas nós colheremos de acordo com aquilo que nós plantarmos. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: valorizemos a nossa vida, porque a nossa vida é um dom que nós recebemos, é um precioso momento que a espiritualidade nos concede. E sabem por quê? Já que eu falei das causas, nesse momento com Cristo didático, eu estou tentando fazer aqui nessa tarde e noite, agora eu quero falar das consequências. Quais são as consequências do suicídio? E eu deixo como sugestão de leitura uma obra fantástica da grande escritora, médium e trabalhadora espírita brasileira chamada Ivone do Amaral Pereira. O livro Memórias de um Suicida. E muitos poderiam indagar assim, mas Rafael, o livro é pesado, você está recomendando para leitura? Bom, eu deixo como sugestão de leitura porque eu li, e não há um livro que traga melhor as consequências que advenha o suicídio, senão esse livro. Quem não quiser lê-lo por hora, medite nas páginas do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do céu e inferno, da Gênese, mas se a ideação suicida visite, procure ajuda e se conseguir ler, leia o livro, porque a primeira consequência de quem tira a própria vida é deparar-se com a própria vida. Se há alguém nesse instante aqui pensando em tirar a própria vida, eu vou dizer para vocês o seguinte: eu com 18 anos de idade eu também pensei em tirar. Eu cheguei a idear o meu próprio suicida, o meu próprio suicídio. E o suicídio ele tem 3 fases. Primeiro, a gente tem as ideações, que vêm nos visitando, que vêm acabrunhando a nossa alma. O segundo passo é o planejamento. E o terceiro passo é a execução. Comecemos a tratar, comecemos a pedir ajuda quando estamos na ideação. Não deixemos chegar no planejamento. Porque se começamos a planejar, é porque já estamos num processo de depressão, num processo de obsessão, que dificilmente conseguiremos evitar a execução. Começou a vir as ideias, peça ajuda. Peça ajuda a um profissional, peça ajuda na casa de Francisco, peça ajuda a um amigo, porque existem os mais variados recursos para que a gente não tire a própria vida. Mas diz-nos o benfeitor Camilo Cândido Botelho, em verdade, o grande escritor português, Camilo Castelo Branco, pela mediunidade, eu vou dizer assim, fantástica de Dona Ivone do Amaral Pereira, que quando nós tiramos a própria vida, nós nos deparamos com a vida, porque ninguém morre. Todos nós continuamos a viver. Então, se você tira a própria vida hoje, ainda hoje você se encontrará vivo e com uma outra consequência, sofrendo as dores do ato de suicídio pelo qual você pensou tirar a própria vida. E eu não quero ser dramático aqui nesse instante, mas quando tiramos a própria vida pelo suicídio, nós eliminamos um corpo. O espírito continua vivo, mas há um terceiro corpo, que aí precisaríamos estudar o perispírito, que está vinculado ao corpo físico, ou seja, o corpo físico que ainda tinha muito fluido espiritual. E esse perispírito começa a registrar sensações daquele corpo físico. São reminiscências, são fatos que do corpo físico começam a repercutir no corpo espiritual. Ou seja, nós recebemos nas nossas casas espíritas espíritos que tiraram a própria vida pelo revólver e que chegam sentindo a bala no crânio,
sentindo o corpo espiritual sangrar e trazendo as suas dores. Outros tantos que tomaram veneno, sentindo a secura na garganta, rememorando processos daquele veneno entrando pela laringe, pelo pulmão e destruindo tudo, e aquelas lembranças se processam, às vezes, num tempo que nós não conseguimos dimensionar, até que a misericórdia de Deus e dos bons espíritos venha socorrer esses espíritos. Outros tantos que morreram atirando-se. Aqui em Niterói é muito comum as pessoas irem até o vão central da Ponte Rio-Niterói e se atirarem lá de cima. E um fato que eu conto para vocês: quando chegam no meio do caminho, a ideação para, porque o requinte de crueldade do obsessor é se afastar. E ele diz assim: quem está tirando a vida é você. E ele se arrepende quando já está no meio da queda e bate lá embaixo, achando que ele não deveria ter feito isso. E fica sentindo-se asfixiando pela água, como se estivesse afogando anos, às vezes décadas depois. Às vezes as consequências são dramáticas, mas nós, os espíritas, precisamos ser responsáveis para dizer que a vida continua e aquilo que nós chamamos a dor, que o suicida quer fugir, essa dor se faz ainda maior. Ou seja, é necessário viver. É preciso continuar na vida. É preciso escolher viver. Porque nós sabemos, nós entendemos que quem tira a própria vida não quer matar a si próprio, quer matar a própria dor, quer acabar com o problema. Mas eu digo para vocês, e aqui estou sendo bem franco, mas ao mesmo tempo buscando a amorosidade de quem um dia também já tentou esse ato. A vida continua. E a dor que hoje se faz pungente, ela se dará ainda maior na vida que prossegue. E uma terceira consequência do suicídio é como lesamos o nosso corpo perispiritual. E esse perispírito é o nosso modelo organizador biológico. A forma que gera a forma. Deixa eu fazer uma metáfora para vocês entenderem. Se nós vamos fazer uma broa, que nós gostamos de tomar com aquele café quentinho aí em Macaé, vou quebrar um pouquinho, Cris, para o pessoal não... Fazemos a broa numa forma retangular. A broa fica retangular. Se fazemos no formato do coração, a broa fica no formato do coração. A forma é o perispírito, a broa somos nós. Pensemos agora que vamos fazer a broa e na hora que vamos fazer a broa, a forma cai e amassa. Como é que vai sair a broa? Ela vai sair com aquele amassado na massa, aderindo à forma que também amassou. Esse corpo organizador biológico, que é o nosso perispírito, quando é lesado pelo ato do suicídio, ele programa para vidas futuras o resgate, o mata-borrão daquele ato lesivo do passado para que nós possamos nos recuperar. Onde você quer chegar, Rafael? Bom, se eu atirei no próprio crânio, eu danifiquei a energia do corpo perispiritual, eu posso renascer na idiotia, na loucura, trazendo processos de anencefalia. Rafael, mas Deus deixou de nos amar? Não. Ele nos ama ainda mais. É que nós precisamos vir com o corpo deformado para drenar as energias e ganhar um corpo são futuramente. Se eu tomei o veneno, eu lesei o chakra laríngeo, eu acabei deturpando essas energias, eu posso vir com lábio leporino, eu posso vir com dificuldades na fala, para que eu possa drenar as energias que estão em desalinho, visando uma encarnação futura de novo equilíbrio. Então, nós temos essas consequências para que nós possamos pensar no nosso hoje. E o que o Espiritismo e o que o mundo vem nos propor como profilaxia, como soluções para o suicídio? A primeira proposta é uma grande causa dos suicídios, dentre aquelas causas que eu narrei, que anda concomitante com ela, é a depressão. Hoje nós vivemos um clímax de depressão, um clímax de ansiedade, de angústias, de problemas do trato psíquico,
que nós encontramos na nossa casa espírita os mais variados programas de reestabelecimento. Mas nós sabemos que somos corpo e somos espírito. Se somos corpo, precisamos tratar o corpo. Onde você quer chegar? Eu preciso de um psicólogo para poder reprogramar os meus pensamentos, para poder ressignificar aquelas dificuldades, aqueles dramas existenciais. E existem grandes psicólogos espíritas, alguém que vem trabalhando junto aos corações amigos para que a gente possa trazer as nossas dificuldades e poder seguir em frente. O psicólogo não vai tirar a pedra do caminho, porque a pedra é o nosso fator de aprendizado, mas ele vai nos ensinar a contornar a pedra. E a pedra que a gente via desse tamanhozão, ela vai ficar menorzinha. Que a gente possa aliar o tratamento psicológico com o tratamento da conversa terapêutica, do atendimento fraterno que nós temos na Casa Espírita. E aí conseguimos convergir numa proposta para a nossa saúde integral. Sabendo que o Espiritismo não nos tira a dor, mas nos ensina a lidar com o desespero. Às vezes, meus amigos, precisaremos tomar remédio. E os espíritas não gostam de tomar remédios. Aliás, espírita não gosta de psiquiatra. Todo espírita tem o seu oftalmologista, porque precisa do óculos. Eu mesmo estou usando o meu. Todo espírita tem o seu gastroenterologista, porque nós, às vezes, temos o refluxo, temos a gastrite, mas você já viu algum espírita que diz assim, aquele é o meu psiquiatra? Ninguém diz, porque as pessoas têm vergonha. E por que nós temos vergonha? Não devemos ter vergonha. E uma vez foram perguntar a Divaldo Pereira Franco, e Divaldo, vá ao psiquiatra, meu filho. Divaldo, você acha que eu estou louco? Bom, louco você não está. Mas se não tratar a mente, pode ficar. Se não quiser um dia ter ideações suicidas, pode ir hoje no psiquiatra. Porque as nossas células cerebrais, e agora eu estou estudando neuroanatomia, são os neurônios. Entre um neurônio e outro existe um espaço chamado sinapse. E nesse espaço, onde é feitas as comunicações cerebrais, há determinados neurotransmissores, a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, que se desestruturam nos pacientes com problemas psíquicos. E a gente precisa tomar o remédio para reestruturar a bioquímica cerebral. Então a depressão não é de natureza somente espiritual, ela também é orgânica. Ela precisa juntar a ciência médica com a ciência espiritual para que nós possamos ganhar a saúde integral. Quer dizer então, Rafael, que nem toda depressão, nem toda angústia tem o seu nascedouro numa obsessão? Não. Diz-nos o espírito Manuel Filomeno de Miranda que na grande parte das vezes existem os dois fatores. Existem influências espirituais, porque nós estamos rodeados de espíritos, mas existem fatores orgânicos, porque nós somos seres que lesamos no passado e voltamos com essas marcas, que precisamos de trabalho no bem e remédios para nos recompor e psicólogos para nos ajudar. Pensemos nisso. Isso é refletir no Setembro Amarelo. E existe uma outra terapêutica, que é a terapêutica do CVV. O que é o CVV, Rafael? Centro de Valorização da Vida. São voluntários que dispõem do seu tempo, que dispõem da sua energia para ficar do outro lado do telefone, atendendo o telefone de pessoas que dizem assim, eu vou me matar. E quem está do outro lado diz, não se mate, meu amigo, porque você é uma canção que Deus canta. Eu me solidarizo com você nesse momento. São pessoas que atendem sem fazer qualquer tipo de julgamento. E a pessoa, às vezes, conta dos seus dramas e, através de uma escuta empática, de uma escuta sem julgamentos, de uma escuta solidária, muitos suicídios foram evitados pelo CVV 188. Então, peçamos ajuda à Casa Espírita, valhamos-nos da ajuda dos profissionais médicos, psiquiátricos, psicólogos, psicanalistas e ligamos 188 nos dias em que a dor teima em ser forte, em que as lágrimas teimam em rolar. E eu quero contar um caso. Eu sei que o nosso tempo aqui já está se esvaindo, mas é que eu empolgo, sabe, Cris? Falar de um drama que já foi o meu drama, às vezes
as palavras brotam na boca e a gente quer ajudar as outras pessoas. Eu quero contar o caso da irmã de Divaldo Pereira Franco, Nair Franco, e a gente vai entender como funcionam as leis universais. Nair Franco casou-se muito jovem no interior da Bahia, e o seu marido, que era o príncipe encantado dos seus dias, começou a ter um caso com outra mulher. E ela recebeu da outra mulher uma carta dizendo assim: seu marido está me traindo. Vejam só a maldade daquela que estava traindo com o marido da outra. Já estava traindo, precisava ainda mandar uma carta, e ao receber aquela carta, pensem, a irmã de Divaldo Pereira Franco foi até a casa da mulher, deu uma surra nela, e depois, arrependendo-se de ter dado uma surra na que considerava rival, passou numa farmácia, comprou veneno de rato. No próximo caldo de cana, ela pediu um caldo de cana, misturou o veneno de rato no caldo de cana e tomou. Tomou para no mesmo dia continuar viva e sentir aquele veneno queimando a sua garganta, queimando o seu estômago. E ela ficou durante anos, durante décadas no plano espiritual. Os anos passam. Divaldo Pereira Franco sai de Feira de Santana, vai para Salvador. Muitas pessoas pensam que Divaldo Pereira Franco é assim, é médium espírita, é tribuno espírita, só fala. Não, ele trabalhou, gente. Ele precisou fazer trabalhos simples, trabalhos humildes, e na época da Segunda Grande Guerra Mundial ele foi despedido do seu trabalho. E ele pensou, eu não valho nada. Para que eu sirvo? Porque vida de médium não é fácil. Todo mundo acha que médium recebe Bezerra de Menezes, Sheila, e não vê que os médiums veem os mais variados tipos de espíritos. E as vozes espirituais começaram a endossar aquilo na cabeça dele. Porque muitos casos de suicídio são obsessões. Mate-se. Você não consegue nem manter o emprego. E naquela época, na Bahia, era comum se jogar do elevador Lacerda. Era chique. Você ia para a cidade alta e atirava-se para a cidade baixa. E Divaldo foi. E quando ele ia se atirar, a irmã dele desencarnada, isso está no filme da vida dele, O Mensageiro da Paz, ela aparece deformada. Porque quem tira a própria vida deforma o perispírito, o modelo organizador biológico, e ela aparece para ele e diz, era a forma como Nair chamava Divaldo, não faça isso. Olha o meu estado. E ele cai. E ele conta que caiu para trás, porque se caísse para frente, ele também estaria morto. Ele foi recolhido por enfermeiros, levado ao hospital. Quando acorda, cheio de homens de branco ao lado, ele pensa, eu morri. Já estou no plano espiritual, mas não, ele estava vivo. E deu-se conta que a sua irmã suicida tinha impedido que ele igualmente se suicidasse. Os anos passam. Divaldo, que muitos de nós não sabemos, que também tentou o suicídio 2 vezes, torna-se o grande mensageiro da paz, o grande trabalhador do bem, erige a Mansão do Caminho, onde atende a mais de 3.000 pessoas por dia. A mãe dele, na década de 70, vem a desencarnar. Ou seja, Nair tinha morrido na década de 30, Cris. A mãe dele desencarnou na década de 70, só aí tem 40 anos. E a mãe de Divaldo, dona Ana Franco, diz, meu filho, eu vou desencarnar. Por quê, minha mãe? Primeiro, que chegou na época, e segundo, porque Nair, ainda hoje, 40 anos depois, está me gritando, está me chamando para auxiliá-la. E dona Ana foi para acolher a filha no plano espiritual. Tempo se passa e dona Ana aparece a Divaldo. Nair vai reencarnar. E onde, minha mãe? Vai reencarnar perto de você. E ela reencarna. Uma menina negra, uma menina magérrima, uma menina que chega na Mansão do Caminho toda picada pelas formigas, de uma mãe que não tinha como dar nada, nem leite, nem pão, nem tratamento de saúde, e aquela mãe pobre entrega nas mãos de Divaldo Pereira Franco e diz assim, um anjo apareceu para mim, de nome Ana, e diz que era para eu colocar o nome dela, Nair. E entregando aquela que era irmã de Divaldo, na própria vida, porque Divaldo conviveu com a irmã em 2 vidas, ou seja, conviveu na mesma vida em 2 reencarnações da irmã. E a irmã de Divaldo vem ao seu seio,
quando ela completa 4 anos de idade, ela que teve uma vida muito difícil, lábios leporinos, dificuldades para respirar, ela chama Divaldo e diz assim: Di, sou eu, Nair. Eu sei, minha irmã. Eu sei que você é Nair. Não, Di, eu não sou sua irmã apenas aqui da Mansão do Caminho. Eu sou sua irmã de verdade. 4 anos. A outra, a que morreu e agora retornou. E ambos começaram a chorar, compreendendo a magnitude do amor de Deus, a magnitude da providência divina. E Divaldo se abraçou a ela e Nair ainda disse: Di, eu vou desencarnar. Como assim? Você tem 4 anos. Daqui a alguns anos eu vou desencarnar. Porque eu voltei apenas para completar os 7 anos que faltaram da vida que eu tirei. Eu sofri muito no plano espiritual, mas a nossa mãe me deixou renascer aqui na Mansão do Caminho e eu estou completando os 7 anos que faltam da vida que eu tirei. Com 7 anos, Nair faz uma crise de pneumonia e pelo mesmo centro laríngeo respiratório que ela havia lesado pelo veneno, ela vem a desencarnar. Retorna ao plano espiritual como um espírito redimido. E agora eu quero contar o último detalhe para vocês. Ela torna a renascer. E Divaldo conhece a irmã 3 vidas quando ele ainda está vivo. E ela, reencarnada hoje, está na Bahia. E Divaldo diz que é um espírito lindo. É uma menina, não sei se ele está exagerando, porque a irmã dele, de cabelos esvoaçantes, igual assim os de Cris, de um sorriso iluminado, de olhos que parecem olhos percussientes, que leem a nossa própria alma. E eu quis contar essa história para cada um de nós, para que nós valorizemos a vida, para que nós pensemos nesse presente que Jesus nos deu. E relembrando a poesia que foi aquela que nós iniciamos, dizer: você é uma canção que Deus canta. Ele quis compor você. Você é uma canção que Deus canta. Ele gostou de compor você. Ninguém tem o seu sorriso, sua voz, seu tom, seu jeito. Ninguém tem o coração que só palpita no seu peito. Do poeta do infinito, você é perfeito verso. Rima rica que faltava no poema do universo. Meus amigos, pensemos que estamos no Setembro Amarelo, amparados pela misericórdia de Deus e pelo amor de Mãe Maria, que do alto vibra por cada um de nós. Que ela nos proteja, nos agasalhe e nos guarde. Muita paz e um beijo. Até a próxima. Rafael, dá vontade de ficar assim, te ouvindo horas e horas. Eu até mandei uma mensagem para os trabalhadores da casa e disse: permitam-se sentir bálsamo que chega em cada um de nós que aqui estamos conectados na noite de hoje. E é um mês, né, Rafael, em que vibracionalmente fica muito difícil, porque a gente sabe que quando começam a falar, né, fica mais em evidência a prevenção do suicídio, a fala, e muitas pessoas voltadas em oração, a espiritualidade encontra uma ambiência favorável para poder resgatar as muitas Nair que ainda estão precisando e clamando ajuda. E os trabalhadores mediúnicos ficam muito sensíveis, né, nesse momento. Por isso a importância de mantermos a prece, a vigilância, né, a oração. E você falou de CVV, eu já venho comentando aqui, né, CVV foi muito útil para mim, sabe? Eu tinha feito um curso, iniciado um curso como voluntário de CVV, quando tive a oportunidade em Rio das Ostras, mas antes disso, lá Francisco de Assis já vinha abraçando a campanha do Setembro Amarelo, mas ano passado, depois dos consecutivos lutos que eu tive na minha vida, numa noite eu sozinha e eu com muita dor, e era uma dor insustentável, que eu não estava suportando. E aí, como você disse, né, a gente começa a sofrer as interferências. E aí eu ouvia sutilmente aquela fala dizendo: você não tem mais nada.
vai se encontrar com ele. Por que então você não dá fim à sua vida? E é como você falou, vinha tudo na minha mente certinho, como eu devia fazer, sabe? E aquilo foi me alimentando, e eu fui confiando realmente. Não tem mais nada a perder, foi minha mãe, foi quase minha família, agora foi meu marido, né? E a vida continua, em breve eu estarei junto com eles. Foi nessa hora que aí sem veio o amparo espiritual e eu lembrei do CVV. E eu liguei para o CVV, sabe? E aquela voz, aquele atendimento, aquele conforto me tirou daquele transe hipnótico. Eu só sabia chorar. Então, como o lema do CVV, falar é a melhor solução. E é a melhor solução. E desde então, eu faço terapia. Eu continuo fazendo terapia e ainda tenho muita coisa para tratar dentro de mim. Toda vez que eu falo, eu me curo. Então, para quem está nos ouvindo, não tenha preconceito de dizer que faz terapia, que precisa de um auxílio de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra. Permita-se ser tratado. Eu me permiti isso. Porque eu também ficava lá, eu espírita, né? Não preciso, vou fazer evangelho lá, mas eu não estava suportando. Então eu quebrei barreiras e me permiti também ser tratada. E nesse período da pandemia, que as casas espíritas estão fisicamente fechadas, não temos o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é muito importante. Um espaço reservado para que você possa ir ali conversar, desabafar e receber orientações com bases da doutrina espírita. Mas, enquanto isso, a gente conta com o apoio do CVV, com o apoio dos amigos, né? Muitas pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, agora ao vivo, colocam o nome ali para oração, pedem oração. E eu falo para essas pessoas, permitam-se sentir o amparo espiritual que chega. Eu vou passar algumas perguntas que vieram para você, ok? Eduardo Ladeira, que também é um querido palestrante. Eduardo é psicanalista e, super recomendo quem está nos ouvindo, se sentir tocado, identificar que precisa fazer análise, está aí, recomendo Eduardo Ladeira. Eduardo pergunta assim, Rafael, penso que muitos pais ainda não estão preparados para ouvir de seus filhos que estão pensando em cometer suicídio. Como orientar os pais que ouvem isso de seu filho? Meu amigo Eduardo, muito prazer. Responder uma pergunta sua, na verdade, eu teria que fazer perguntas a você. Eu acho que o fluxo melhor seria esse. Agradeço pela sua pergunta, que nos permite trazer algumas considerações para todos que nos escutam. Quando pensamos em pai, são apenas espíritos que viveram mais tempo nessa encarnação. Mas são espíritos que trazem problemas de vidas passadas, de complexos, ou seja, de formas ainda indevidas de olhar a vida como seus próprios filhos, ou seja, são espíritos imortais em processos de amadurecimento como seus próprios filhos. Então são espíritos que precisam de tratamento, que precisam de evangelização. Então eu penso que a melhor forma de orientar os pais é buscando evangelizar esses pais, buscando igualmente tratar esses pais. Você, como um psicanalista, sabe que às vezes nós atendemos uma criança e que o foco das dificuldades da criança se encontram nos pais. Sigmund Freud nos falava muito disso, Carl Gustav Jung nos falava muito disso, e a própria doutrina espírita nos fala muito disso. E às vezes o próprio profissional chama no seu consultório os pais, para que possa ressignificar a vida da família, para que possa ressignificar a forma como os pais estão lidando com os próprios filhos.
Porque essa forma de lidar não tem que ser aquela forma imperativa, aquela forma assertiva ao extremo, mas aquela forma companheira, sem perder a autoridade para que o filho não perca também o prumo, não perca o rumo, mas o entendimento de que ali existe um espírito. Não sem razão, Hermínio Corrêa Miranda diz uma obra, fala-nos de uma obra formidável chamada Nossos Filhos São Espíritos. Então são crianças, são adolescentes, são jovens que vão apresentar os mais variados tipos de conflitos. E para nós entendermos, que para nós lidarmos com esses conflitos, nós que somos os pais, e eu agora sou pai também, da pequenina Clara, que vai fazer 2 anos agora em outubro, nós precisamos nos tratar. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos meditar sobre nós mesmos para podermos lidar com os nossos filhos. Então, isso é uma terapia conjunta, isso é um trabalho conjunto. Ser pai é um grande desafio. Não é simplesmente dar ordens, mas um processo de aprendizado constante. Mais uma aqui, Zé, desculpa. Rafael, porque Zé foi a pessoa que perguntou. Sônia Maria fala assim: eu tive uma irmã que desencarnou aos 6 anos. Pode ser que ela suicidou? Outra? Tá. Quando nós pensamos em termos de vidas que são curtas, às vezes vidas que em tenra idade já retornam ao lar espiritual, nós sempre temos que pensar que não existe uma forma, existem formas da providência divina se expressar na vida de cada um de nós. Então eu não poderia te responder nem que sim, nem que não. Apenas dizer que cada um de nós vem e cada um de nós retorna conforme a vontade de Deus. É bem possível que retornando aos 6 anos, pode ser que seja uma pessoa que não valorizou o seu fluxo existencial numa outra vida. Mas isso não é uma resposta que eu coloco como taxativa. Existem outras possibilidades que são envolvidas. O Livro dos Espíritos nos diz, muitas vezes, que quando morre uma criança em tenra idade, morre não, gente, desencarna, que é a palavra espírita que nós utilizamos, isso é uma prova também para os pais. Isso é uma prova para o seio familiar. Então eu não tenho como te dar uma resposta fechada, minha amiga. A resposta é, se está retornando, é porque um filho de Deus que já cumpriu o seu período precisou voltar. Pode ser um suicida de uma vida passada? Pode, mas eu não posso dizer isso de uma forma fechada. Apenas a nossa compreensão deve ser, aqui a misericórdia de Deus se expressa. Eu devo seguir em frente, mantendo a minha fé, mantendo os meus trabalhos e sabendo que se ela retornou com 6 anos, o próprio pai e a própria mãe combinaram isso no plano espiritual, ou seja, afiançaram do lado de lá que naquele momento o mais novo retornaria e que os pais seguiriam nas lutas do mundo. A última pergunta aqui, Rafael. Zé Cláudio Machado me pergunta assim: percebo que algumas casas espíritas têm dificuldade em falar sobre suicídio. Tem medo de, ao falar em suicídio, acabar incentivando. Como mudar isso e levar o esclarecimento consolador da doutrina? O Livro dos Espíritos nos diz que a doutrina espírita, se bem entendida, se bem estudada, se bem praticada, é um preventivo do suicídio e não um estimulador. Então existe uma falta de compreensão dos espíritas que pensam dessa forma. E me permitam ser até um pouco mais direto na resposta. Existe falta de estudo de quem pensa dessa forma. Porque quando estudamos o espiritismo, meditamos nas suas águas lustrais, na lei de causa e efeito, na lei de imortalidade, na lei de reencarnação, nas leis morais, que são os conteúdos evangélicos redivivos à nossa vida presente, nós sabemos que existe uma drágia medicamentosa chamada espiritismo como preventivo do autocídio, do suicídio e dos mais grandes problemas que nós temos na atualidade. Como mudar isso? Com atitudes responsáveis. Com cada um de nós fazendo a nossa parte no devido processo do esclarecimento. Não sem razão, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade nos dá um lema: espíritas, amai-vos. Então, o nosso primeiro dever uns com os outros é nos amarmos uns aos outros.
aconchegarmos uns aos outros, respeitar uns aos outros da forma como se encontram, porque eu também não vou conseguir colocar algo na cabeça de outra pessoa. Isso se dá com o tempo. E o segundo pedido do Espírito de verdade, espíritas, instruí-vos. Quanto mais nós nos instruímos, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós meditamos nas causas, e eu pude narrar com vocês algumas hoje, mas existem várias outras, nas consequências de como se dá o post-mortem, a vida no plano espiritual, eu tenho certeza que menos pessoas vão se suicidar. O que acontece muitas vezes é que nós estamos, sabe, Líntia, estudando cada vez menos e acolhendo menos ainda. Então existe uma responsabilidade nossa espírita, não só de colocar o espiritismo nos lábios, mas de viver o espiritismo, porque viver o espiritismo é viver Jesus. Rafael, você comentou sobre o livro Memórias de um Suicida. Eu já escutei de muitos espíritos dizendo assim, nossa, esse livro é muito pesado, não devemos ler esse livro dentro de casa, porque atrai os espíritos. E eu confesso para você, Memórias de um Suicida, para mim, foi um grande despertar, para dar valor à minha vida, sabe? E eu fui me encontrando em muitas falas de Camilo. Então, eu parava, olhava, analisava e falava assim, quantas vezes eu devo ter desperdiçado, para eu poder me identificar nessa fala. Então, eu recomendo, e tem também o audiolivro, como radionovela, no YouTube, vale a pena assistir. Rafael, não temos mais perguntas, por favor, essas considerações finais para que possamos encerrar. Vamos lá. Eu quero fazer um breve comentário sobre isso que você me disse. O que é mais difícil? Dizer para uma pessoa, olha, não sobe aí não, que você vai cair, vai se esborrachar do lado de lá. Ou dizer para ela as consequências antes dela subir. Dizer para uma criança assim, olha, meu filho, não coloca a mão nessa panela não, que você vai queimar a mãozinha. Ou depois que ela queimar, a gente vê aquela mãozinha já toda descarnada. Então, os fatos contados por Dona Ivone, por Camilo Cândido Botelho, eles são difíceis. Eles trazem aquela realidade que eu, quando lia, eu me afugentava. Eu pensava sobre aquilo de noite, mas é a realidade. É lógico que a gente não vai, para a pessoa que chega no auge das suas problemáticas, recomendar essa leitura. Nós temos que ter responsabilidade. A pessoa vai passar pela tarefa de tomar o passe, passar pela tarefa de ler as obras básicas, de ser acolhido na casa espírita, de buscar um profissional, para que ela não encharque a cabeça de conteúdos tão pesados. Mas a pessoa se melhorando um pouco, eu não vejo nada mais preventivo do que ela ver a vida como ela será depois do suicídio, do que lendo a obra Memórias de um Suicida. Nossas considerações finais serão sempre as considerações da esperança, porque o amarelo nos lembra a esperança, porque a vida é um hino de esperança, porque Deus é um Pai que ama, porque Jesus está a todos os instantes do nosso lado, porque Maria Santíssima é o amor em pessoa, e nós temos tudo para seguir em frente, nós temos tudo para, ao cairmos, nos levantarmos, porque Deus é um Pai que ama, não é um Pai que cobra, não é um Pai que pune, e essa é a grande verdade da doutrina espírita. Então, suicídio nunca. Escolhemos viver, porque viver é o nosso melhor presente. Gratidão, Rafael. Gratidão pelo encontro de hoje. Gratidão por ter sido essa ferramenta para que pudéssemos sentir esse altar espiritual que inunda o ambiente da nossa casa e que você possa continuar sendo essa ferramenta preciosa de Jesus, né? Esse amigo, companheiro de Francisco, que tem a sua Clara aí pertinho, levando sempre essa bandeira do Evangelho, e eu tenho certeza que será um excelente psicólogo. Você vai aí com a psicologia completar aí toda a sua missão nessa existência. Gratidão, meu querido, e até breve. Muito obrigado. Então, meus irmãos, vamos agora para a nossa prece final. E nessa prece final, nós vamos pedir para algumas pessoas que colocaram seus nomes aí, que estão nos assistindo ao vivo, e que
pedem oração, pessoas que comentam com a gente, não estou me sentindo bem, estou angustiada. E alguém que você conhece que nesse momento está em depressão, está passando por um momento de dificuldade, traga na tua tela mental a imagem dessa pessoa, que você vai plasmar a imagem dessa pessoa e a espiritualidade, amigos espirituais que aqui estão nos acompanhando, vão identificar os seus pedidos sinceros e vão com certeza levar o auxílio que essa pessoa precisa. Então vamos agora à nossa prece. E sinceramente eu desejo que todos que estão nos acompanhando agora possam sentir o que eu sinto nesse momento. O abraço, amigo, os companheiros franciscanos que vêm na noite de hoje nos trazer esse conforto, esse alimento, essa esperança. E esses companheiros aqui colocam na frente o alimento em forma de pão. Nos dizem para nos alimentarmos desse pão vivo do Evangelho de Jesus, para não desistirmos em nenhum momento dessa vida. Querido amigo Jesus, de joelhos em espírito, aqui nós nos colocamos no encerramento desse encontro que tivemos na noite de hoje. Agradecendo pela tua presença que se faz através desses companheiros espirituais. Dos corações que nos acompanham e que conhecemos, que nesse momento se encontram angustiados, aflitos, que somente enxergam a escuridão à sua frente, possam receberem o abraço fraterno desses companheiros espirituais e se sentirem encorajados a continuar a caminhar. Colocamos aqui também as nossas intenções para os nossos companheiros que estão adoecidos, hospitalizados, que estão em recuperação, lutando contra o vírus, o coronavírus, e por todos aqueles que estão enfrentando graves enfermidades. Os médicos, enfermeiros espirituais possam encontrar também ambiência favorável para poder colocar toda a medicação útil que cada um necessita. E que nessas águas que aqui trouxemos na noite de hoje, possamos receber o remédio para a nossa alma, para podermos continuar firmes nessa caminhada, caminhando ombro a ombro, com aquele companheiro espiritual que nos acompanha desde sempre. Que Jesus nos guarde, guarde o nosso lar, guarde a nossa família. E nos permita que tenhamos uma semana abençoada e fortalecida. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Companheiros, muito obrigada pelo encontro de hoje, pela presença de todos vocês. E se vocês identificaram na fala do nosso amigo Rafael, remédio para alguém que precisa ouvir, compartilhe essa corrente do bem, essa live que vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Seja você uma ferramenta de luz na vida de alguém. Na próxima quarta, nós teremos uma presença muito especial, que será o Márcio, coordenador do CVV do Rio de Janeiro. E ele estará aqui conosco
para poder falar de Setembro Amarelo, dessa campanha, de todo o trabalho que você viu. E a gente aguarda vocês aqui. Paz e bem a todos e até breve.